Meus irmãos, boa noite. Hoje, 19 de abril de 2023, mais uma quarta-feira com muita luz, muita paz, muitas bênçãos, com o nosso estudo sistematizado das obras chamadas obras evangélicas, da coleção evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, ditado por Amélia Rodrigues, né, e psicografado pelo médium Divaldo Franco. Essas reuniões que a gente faz, elas acontecem todas as quartas, elas são promovidas pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, e vamos iniciar hoje aqui o nosso estudo, dando boa noite para quem acabou de chegar, Sr. Armando e Dona Luci, boa noite, sejam bem-vindos. E vamos iniciar o nosso estudo, iniciando com a prece aqui da nossa irmã Denise, e depois vamos partir para o estudo. Gratidão, boa noite e muito bem-vindos, como sempre. Vamos sair daqui melhor do que chegamos, com certeza. Denise, a prece é toda sua, querida. Boa noite, meus irmãos. Amado Jesus nos diz que aonde tiver mais de um falando em teu nome, ali tu estarás presente. E nós te convocamos agora, Senhor, para participar dessa reunião e que venham também os espíritos amigos para nos auxiliar mais nessa jornada de mais um estudo divino que nos leva à tua vida, a caminhar junto contigo, a sentir o teu movimento. Senhor, possa nos inspirar ainda hoje. Aqui está com nossos irmãos, que nós possamos colocar todos os ensinamentos aqui em prática. É difícil, mas nada é impossível. Nós estamos todas as quinta-feiras aqui para isso, para aprender, para conhecer o amor de Cristo através de Amélia. Que assim seja sempre, graças a Deus. Graças a Deus, gratidão, Denise. Muito obrigado mesmo. Eu vou compartilhar aqui o texto e hoje o texto é um texto bem, vamos dizer assim, a passagem do Cristo é uma passagem bem importante e ela não é citada praticamente em nenhuma palestra. Eu não vejo ela sendo citada em lugar nenhum. Muito difícil. Já vi o Haroldo falando, mas assim, uma vez, porque ela é pouco citada, mas ela é muito relevante. E conforme a Alessandra foi olhando aqui, a Alessandra, eu vou pedir para parar, que eu vou mostrar o mapa aqui para dar uma situada na gente aqui, tá? Só para a gente entender, deixa eu achar aqui, eu nem abri o mapa antes, porque Érica sabe mais do que esse mapa aqui. Eles vão estar na região aqui da Betânia, Belém, da Gávea. Aí, cadê a Erika para me ajudar? Betsaida, Sidão Damasco. E, rapaz, agora conforme for passando o texto aqui, eu vou achar. Tá? O que você está procurando, Jubes? Tabara. Não está com esse nome aqui, está outro nome. Mas eu vou ver no texto aqui, conforme você for lendo, eu vou achar. É porque ela fica nessa região aqui, ó, Betsaida, próximo aqui. Entendeu? Pois não. Você vai ver esse mapa aqui, ele está com outros nomes, tipo nome atual, entendeu? E às vezes a América bota um nome mais da época, né? Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu botar aqui para você começar. Vamos lá.
Quando você quiser. Capítulo 10, Premissas do Reino, Embaixadores da Esperança. Betabara, ou Casa da Passagem, demorava num val do Rio Jordão, onde as caravanas se encontravam para pernoites, após atravessarem o rio em busca das cidades distantes. As notícias que chegavam àquela cidade cresciam e alcançavam sítios longínquos, conduzidas pelos viajantes pressurosos. Ali estivera pregando João, conclamando a penitência, simbolicamente lavando os pecados e abrindo os caminhos para o Senhor. No ar festivo que invariavelmente caracterizava os encontros, agora pairava a trágica notícia da decapitação do Batista em Maqueronte, na região erma de Pérea. Uma tristeza profunda, cheia de mágoa e ressentimento, se refletia nos que ali passavam, recordando, talvez, os benefícios que recolheram do apóstolo precursor. Com o término das festas das tendas, retornavam aos grupos que se demoravam pelas cidades do itinerário, visitando parentes, comentando, recordando. Aquele mês, pois não. Enfim, a festa das tendas, é importante a gente só recordar aqui que os judeus faziam uma comemoração anual e como Jesus ficou com a sua presença mais na parte de ensinamento por 3 anos, ele participou de 3 festas das tendas. Essas festas eram uma homenagem à fuga do Egito, e o povo ficou 40 anos, como todos sabem, no deserto, procurando a Terra Prometida, que a Terra Prometida é o nosso coração, não é um lugar físico. A Terra Prometida é o paraíso, é a casa do Pai, é o reino de Deus. Mas, para aquele povo, esse contexto era importante na época. Então, como o povo ficou em tendas 40 anos, para comemorar, o povo judeu ficava uma semana dormindo fora de casa. Então, no quintal, na rua, no terreno, nas árvores. Tanto que, quando Jesus vai para o Tabor, com os 3 apóstolos, Tiago, João e Pedro, eles dormem, e aí aparece Moisés e Elias, não é isso? Parece Moisés e Elias. E aí eles estavam tão materializados, esses espíritos, que Pedro fala assim: Senhor, quer que eu faça uma barraca para eles? Então, uma tenda, uma barraca para eles pousarem aqui? Não, eles já vão embora. Então, essa aí é só para a gente contextualizar o momento. Tá? Então, era essa época que tinha, uma época que eu não sei se tem hoje ainda, mas na época tinha isso aí. Obrigado, Alessandro. Aquele mês de Tisri fora excitante. Durante as festas em Jerusalém, o ódio judeu se aguçara, apertando-se o cerco em torno da figura do Messias. Os dias e as noites frios permitiam, no entanto, os agrupamentos em Betábara. Como... Pois não. Eu não sei se eu estou falando certas palavras, viu? Betabara, né? É Betabara. Betabara, mas eu só queria separar aqui o mês de Tishri. Tixiri ou Tixiri? Eu não sei falar. Aqui no Google fala que é o primeiro mês do ano, é chamado Tishirei. Tixirei. A pronúncia, né? É a chamada de Tishrei, palavra que remonta ao período de 586 a.C. a 586 a.C. Desculpa. Quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios e os judeus foram forçadamente exilados
para a região da Mesopotâmia. Então, é mais um trauma que os judeus passaram. Uma outra invasão, no caso essa, foi dos babilônios. Tá? Vamos lá. Os dias e as noites frios permitiam, no entanto, os agrupamentos em Betabara, como anteriormente nas quadras de pregações de João. 2 anos atrás, o Rabi passara por aqueles sítios e sua alma continuava impregnada das emoções sublimes que a visitaram, quando se acercara das águas frescas e deixara-se batizar para que se cumprisse o que estava escrito. A permanência agora se faria mais demorada. A região da Pérea necessitava dele. Os dias passava-os escutando os sofredores, atendendo aos enfermos, oferecendo as diretrizes do reino. As chuvas caíam fortes àquela época do ano, espalhadas por lufadas poderosas de vento. Eles chegavam em grupos provenientes de vários lugares. Durante todo o dia apareciam, desciam as encostas do rio na direção de Betabara. Traziam no semblante as alegrias indizíveis da tarefa cumprida e do dever concluído. Os corações cantavam salmodias, aguardavam ansiosos o momento de narrarem as ocorrências felizes da jornada encetada. Aqueles homens não haviam visitado apenas as cidades populosas e as estradas reais. Estiveram nas aldeias e venceram os caminhos das montanhas abertos pelas cabras. Revezaram-se no afã apostólico, abriram clareiras e prepararam a sementeira. Reuniram grupos às bordas do lago, nas praças dos mercados, junto às tendas. Agora desejavam relatar. A manhã brumosa ocultava o sol, comumente causticante naquela região. As árvores estavam sombreadas pela bruma pesada. As chuvas cessaram e a terra úmida parecia exultar de esperanças, como se aguardasse feliz semeadura. Esperavam ansiosos a presença do Rabi, que saíra a atender necessitados das cercanias. E enquanto esperam, recordam. O mestre fizera amigos entre os que o ouviam. Todos eram beneficiados do seu amor, e tudo fariam por atestar-lhe gratidão. Exultavam de júbilo ao ouvi-lo pregar. Depois de escolhidos 12, que se encarregariam de espalhar a promessa do reino próximo, ele os chamara dentre os que na multidão o escutavam e amavam, e dissera-lhes algo comovido: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que enviei obreiros para a sua seara. Ide, eis o que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alpargatas. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se aí houver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Espraiara o olhar e silenciara por momentos, como se consultasse o Pai. Depois de breve pausa, prosseguiu: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Fulguravam enquanto sua boca enunciava sublimes recomendações
os raios dourados do sol no claro céu. As terras áridas da Judéia contrastavam com os verdes campos da Galileia, e as ricas searas fronteiriças ao lago partiam com o espírito febril de emoções inexplicáveis e voltavam felizes. Filipe, que fora chamado para esparzir as sementes de luz, rogara primeiro, enterrar o Pai. Ali estava agora, ouvidos atentos, comovido até as lágrimas, escutando a narrativa eloquente dos ceareiros ditosos. Tocado, seguiria depois a evangelizar, como diácono, a Samaria e o Saron, acompanhado das suas 4 filhas, todas médium proféticas da igreja primitiva. Matias, que substituiria Judas depois da tragédia da cruz, ao ver o mestre chegar, acercou-se com os demais e falou exultante: Mestre, trazemos o coração rico de alegria, como a tâmara madura encharcada de mel. Felizes vós que pudestes amanhar o solo dos espíritos. Quantos nos ouviam, pareciam escutar-vos a voz, e a palavra em nossa boca se enriquecia de eloquência e melodia, vibrando o musical saber que perturbava os mais sagazes e astutos. Era como se estivéssemos tomados pelo Espírito Santo. Ditosos sois vós, por oferecerdes a condição à verdade, e recordando com voz pausada, repassada de emoções superiores, continuava o discípulo encantado. Ninguém nos rejeitou em qualquer lugar. Os demônios submetiam-se docilmente, e muitos dentre os ex-possessos ajoelhavam-se aos nossos pés, adoravam-nos, como fazem os pagãos diante de seus ídolos. Esclarecemo-los, estarrecidos. Acautelai-vos e tendes vigilância. O mal é untoso, e a presunção envenena o espírito. Bem sei que o que fizestes, eu vi o espírito imundo cair, atraído aos abismos, mas isso não é o bastante. Não experimentamos sede, nem fome, nem dor. Levantamos paralíticos em vosso nome, abrimos olhos apagados à luz e colocamos nossas mãos sobre eles, chamando por vós. Eu vos acrescento a força de resistirdes ao mal, ao inimigo da verdade, submetendo serpes e escorpiões aos vossos pés. Mas ainda não é o suficiente. Não foram poucos os que se levantaram para cantar hosanas, depois que explicamos os dias em que vivemos, o que ouvimos de vós, o que temos visto. E depois de uma pausa, nossa alma canta de alegria e o coração extravasa. Alongando os olhos pelo polvaréu, reunido, emocionado, o mestre, desejando manter firmes e dignas as diretrizes do Evangelho nascente nos corações, contemplou os discípulos vitoriosos ao retorno e arrematou: Não vos alegreis porque se vos submeteram os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. E como todos se aproximassem para escutá-lo, exorou sereno o Rabi: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Os olhos fulguravam como madrugada celeste, e o vento frio lhe esvoaçava os cabelos despenteados. O rosto magro adquirira transparência e apresentara-se brilhante, como se luz ignorada o banhasse interiormente, exudando diáfana claridade. E vigoroso prosseguiu com voz cristalina e forte: Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho,
e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ignotas melodias cantavam no vento frio, abaixando a voz até a musicalidade da ternura, falou especialmente aos 12 e aos 70 discípulos convocados para a extensão das boas novas. Bem-aventurados os olhos que veem, o que vós vedes, profetas e reis desejaram ver, o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Pesado silêncio caiu imediato sobre todos. As árvores balouçavam levemente. O canto do Jordão no vale alargado pela cheia invadia as cercanias. O mestre retirou-se. Os 70 e os 12 procuraram as tendas. Os ouvintes se dispersaram. Dentre eles, os 70 chamados para a expansão da palavra de vida, saíram Barnabé, que colaboraria eficientemente com o apóstolo Paulo, Sóstenes, que também cooperaria nos escritos aos coríntios, Cleofas, um dos visitados na estrada de Emaús, ter os nomes escritos nos céus, para servirem sem cessar a causa da verdade, encaminhados periodicamente à terra. 1000 vezes seriam convidados à atitude branda de ovelhas entre os lobos do caminho evolutivo. Renasceriam na indumentária carnal séculos afora, recordando os ensinos do Rabi, investidos dos recursos de submeterem os espíritos das trevas, portadores do verbo inflamado, da pena rutilante, preparando os dias do Consolador nos longes do futuro, mas voltariam principalmente para viverem o Evangelho, assim tibiar com o perpassar dos tempos, de modo a mantê-lo vivo e estuante até o momento da reconstrução do mundo, no instante da sinfonia imponente entoada pelas vozes do céu. Eu não sei vocês, mas a Amélia tem o poder, assim, a técnica, a magia de me transportar para aquele ambiente naqueles dias. Eu costumo brincar que eu consigo sentir o cheiro do Mar Morto ali, do mar da Galileia, né? E eu conferi aqui onde é que era Betânia, era aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tem aqui essa parte aqui de Jericó, Betânia, e Betabara era aqui mais ou menos, que não está mais, não está aqui nesse mapa, mas está aqui. Era nessa região aqui mais ou menos. Ela fala do Hébron, né? É que tinha um outro mapa que tinha. Aliás, o mapa que está nesse livro aqui, o próprio livro da Amélia, na última página, uma das últimas páginas, ele tem uma coisa dizendo, deixa eu ver aqui, tem que Betabara aqui dizendo onde é que era, tá? Bem aqui. Mas é ali perto de Betânia, perto do Hébron, perto de Jericó. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto dela é que ali já tinha aumentado a quantidade de apóstolos. De 12 foram para 70, então já tinham 82, numa contagem assim, e já estava ali o Matias, que seria o substituto do Judas, porque eles fecharam uma conta de 12, talvez por causa das 12 tribos, é um número simbólico também, e ficou uma coisa assim meio que, né, 12. Eles queriam substituir a preocupação. E muitas coisas nesse texto me chamaram a atenção, mas muitas. Eu fiquei, primeiramente, emocionado. Como que Jesus, como que a gente é provocado hoje em dia? Provocado mesmo. Olha, você abre
uma rede social, você vê uma televisão, você vê uma discussão no trabalho ou aonde você está na rua, e você é convidado o tempo inteiro a revidar situações. Não estou falando que nós também não convidamos, nós também somos os agentes da discórdia. Nós não somos somente trigo, nós também somos joio. Mas nós temos o dever, nós temos o conhecimento da doutrina. Esse texto é um texto que ninguém fala, é um texto, é uma situação assim desapercebida no Evangelho, vamos dizer assim. Pelo que eu pude ver, nem tem referência bíblica ali. Então, era um momento de transição ali dos 3 anos, estavam passando. João Batista já tinha sido condenado, né? Aquela situação que foi uma expiação que, segundo estudiosos evangélicos, eu não tenho certeza. Ele não precisaria passar por aquilo se ele somente amasse e não quisesse uma justiça, não ficasse ali instigando em frente ao castelo ali, em frente ao rei ali, a situação. Por quê? Se ele fosse somente pelo amor, como João Evangelista, a sua pena poderia ser minimizada ou ela dissolveria. O amor cobre a multidão de pecados. Engraçado que cobre a multidão. O amor não desfaz o que você fez, mas o amor cobre. Então, essa frase ela é muito pertinente para o que nós estamos almejando. O que nós estamos almejando? Permanecer no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, mas nesta psicosfera terrestre, ainda que ela, ou principalmente quando ela for promovida. Por que a gente quer ficar na Terra quando ela for promovida? Só para ficar, para dizer que passou, entre aspas, de ano? Não. Porque é sinal que a gente entendeu o ensinamento, está fazendo a vontade do Pai, está seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, isso quer dizer que a gente está no caminho. Então, é uma forma de medir a nossa condição espiritual. Tá? Se a gente for convidado a permanecer aqui, a gente está indo. Se a gente for convidado a se retirar, quando nós nos percebemos, estiver em outro lugar, no planeta primitivo, inferior ao que está aqui, é sinal que devemos redobrar nossa atenção, nosso estudo e nosso amor. Assim como uma criança que repete de ano, e como o próprio Kardec dá exatamente essa explicação no Evangelho. Ele dá esse exemplo. Então, se nós já sabemos mais do que muita gente da Terra, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, que são as 3 perguntas fundamentais da filosofia, a gente já sabe. Para onde a gente vai, a gente não sabe. Mas para onde a gente... Se a gente pode ir para um lugar melhor, dependendo do nosso... O que eu estou fazendo aqui. E as minhas tendências de hoje vão mostrar o que eu fui, de onde eu vim. Tem coisas, vocês me corrijam se eu estiver errado, que a gente não queria ser, não queria fazer, não queria pensar, não queria reagir. Não queria. Eu queria perdoar facilmente. Mas não. Fica ali, ruminando.
Ah, aquela pessoa fez aquilo comigo. Eu vou lá, eu vou falar. Aí é como se fosse resolver o problema. Às vezes a pessoa que fez aquilo com a gente nem lembra mais que fez, e a gente fica, mas em dezembro de 95, aquela pessoa, no Natal, isso nem. E se ela sabe, estejamos dispostos a amá-la. Então, o que é muito importante esses ensinamentos que Jesus falou ali naquelas frases, e a que eu fiquei mais impactado é que é mais importante meu nome estar escrito no céu do que eu, efetivamente, expulsar demônio. Olha que coisa. Porque tem muitos médios e muitos religiosos, de modo geral, que fazem esse trabalho vou chamar de limpeza, de higiene, de obsessão, de como vocês quiserem chamar, que se sentem superiores por conseguir, através do magnetismo da prece, da fé e de um certo merecimento do obsidiado, retirar, ainda que momentaneamente, porque às vezes existem recursos, existem técnicas dos obsessores que eles fingem que saem, né, para você, quem leu a Concepção da Casa Espírita sabe o que eu estou falando. Eles têm técnicas e eles se fazem passar por não, a gente vai sair, a gente se converteu. Tudo mentira. É para a gente achar que ele saiu e achar que está dominando o processo. Não dominamos o processo. Quem domina o processo é o Cristo. Quem domina o processo é Deus. Se nós estivermos de acordo com... Só que, às vezes, como a gente não sabe de onde a gente pelas nossas tendências, tem uma ideia de onde a gente veio, a gente não sabe o que a gente fez efetivamente, a gente vem com umas tendências muito complicadas, muito difíceis, vícios realmente, vícios da alma. E eles se revelam, eles vão aparecendo. Por isso que ele fala assim, como é que pode? Fulano tem 30 anos de espiritismo e ainda está assim. Talvez ele estivesse pior se não tivesse os 30 anos de espiritismo. E 30 anos que a gente sabe que ele pode ter sido espírita na erraticidade e antes, e antes, e antes. Então já pode vir causando danos a várias encarnações. E foram dadas, por misericórdia do Pai, oportunidades desse espírito errar, voltar e errar. Então, por isso que a gente fala assim, por isso que a misericórdia, o amor, a caridade com o próximo e conosco vai salvar. Fora da caridade não há salvação, porque quando eu sou caridoso com aquele que erra, ainda que eu estou contrariado com ele, mas eu vou orar por ele. Olha, é muito difícil. Acho que o nosso maior desafio é o chamado perdão. Eu digo chamado porque a gente às vezes não perdoa. Diz que, mas como diz Kardec, fica aquele véu, né? Kardec lá, não sei se é Kardec ou são os espíritos, no Evangelho, fica um véu assim. Você acha, eu perdoei. Mas você está distraído, vem aquele mesmo pensamento e a coisa que já passou. Sem contar os irmãos que estão na mesma família, encarnados, e que nós nos agredimos numa outra reencarnação ou outras, e estamos ali num processo de reajuste. Às vezes até expiatório mesmo. Tem que resolver aquilo. Eu vi aquele desenho, tem até um filme Gasparzinho, o Fantasminha Legal, nada a ver, mas ele fala assim, aí ele não conseguia ir para onde ele tinha morrido, mas assim, você tem assuntos pendentes, por isso que você não vai para o céu. Ele ficava vagando, o Gasparzinho, o desenho, filme infantil, porque ele tinha assuntos pendentes. Eu falei, olha aí, quantas pendências a gente tem e quantas pendências a gente vai adquirindo novas, com as novas oportunidades.
Então, eu costumo dizer que se nós pudéssemos, nós retroagiríamos. Ainda bem que não pode. Ainda bem que é lei. Que a gente mete o pé na jaca mesmo e vai embora. Né? Então, uma outra coisa que me deixou muito impactado com esse texto foi que ele fala que ele veio, os doutos, os que se acham soberbos, não entendem, ele veio para o simples. Jesus é o cara mais douto que tem na face do planeta, é o cara mais PhD, Master Business, doutorado, qualquer categoria de título é pouca para Jesus. Então, ele é o master do master do master. E ele fala para simples. E no final, ele fala assim, tudo que meu pai me ensinou, eu passei para vocês. Como assim? Coisas universais, coisas... Como assim ele conseguiu condensar em parábolas? Então, se a gente for ler os mandamentos lá de Moisés, ele que mandou. Se a gente for ler as bem-aventuranças, se a gente for ler, entender como é que a estrutura do Pai Nosso tem uma condicionante ali. Perdoai assim como eu perdoo. Aí não tem moleza, não tem privilégio. Se a gente for ler as cartas de Paulo, as orientações, as cartas de Pedro, de Tiago, que eles também têm cartas, menos nós têm. Se a gente for ler os livros que a gente tem, assim, O Homem de Bem, aí começa a ler outras coisas que a gente tem acesso, e também, por que não, o Antigo Testamento, o que é ensinado ali. Claro que tem ensinamentos do Antigo Testamento que são ensinamentos para uma sociedade, um modo de agir de uma sociedade. Então, tem coisas ali que era para educar aquele povo naquela época. Tanto que muitas orientações foram deixadas de lado através dos nossos hábitos e outras orientações permaneceram por conta dos interesses humanos, materiais. Então, ali tem interesse, tem orientações das mais variadas espécies. Mas voltando aqui para os embaixadores, né? São os embaixadores. Gente, esses 82, no final, quando Jesus arrebatado, o chamado arrebatamento, que ele vai ao céu, são 500 da Galileia, ao qual Humberto de Campos fala muito bem, os 500 da Galileia. Então, a coisa foi aumentando, foi crescendo. Então, é muito interessante que esses embaixadores da esperança, eles reencarnaram em outras situações, em situações de liderança religiosa, filosófica, social, até mesmo política. E mesmo as igrejas oficiais, essas que distorceram muito a ideia do Cristo, seja nas cruzadas, seja nas perseguições na Idade Média, principalmente, e hoje ainda é uma perseguição ideológica, por assim dizer. Mesmo nesses lugares, esses espíritos superiores estavam lá, orientando, filosofando. Por que a gente vê no Evangelho Papa, padre, falando, mandando mensagem
Então, é muito interessante a forma com a qual Jesus simplifica o que ele aprendeu do Pai e como a gente, diante toda essa tonelada de informações, se fosse botar isso no computador, são terabytes de informações, terabytes, 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 e a gente na hora da gente processar no nosso processador aqui, para botar no nosso hardware, o nosso software tem vírus que chegaram porque nós optamos por isso. Então, os vírus vão ali interferindo. Então, quando chega uma orientação, uma mensagem, um ensinamento, um mandamento, a gente quer fugir daquilo, não quer fazer. O que o vírus faz com o computador? Ele vicia e ele não cumprir aquele comando. E o que o vício faz com a gente? A mesmíssima coisa. Então, a comparação é pertinente nesse aspecto. E qual é o antivírus? Evangelho, oração, disciplina, caridade, amor, perdão, estudo. Esse é o antivírus. E nós não somos um computador que não tem condições de operar. A gente tem todo um sistema funcionando de espíritos superiores ao nosso redor, orientando a família, orientando o nosso caminhar, que poderíamos, se fôssemos ouvidos de ouvir, olhos de ver, poderíamos senti-los, ouvi-los. Às vezes a gente ouve, mas poderia ser mais abrangente essa visão. Denise quer falar. Vamos lá. Essa parte aqui de todos sois vós por ofereceres condições à verdade. Isso me chamou a atenção, porque às vezes nós podemos ajudar, né? Eu vou falar até uma musiquinha, né, que você está aí, é A Paz no Mundo, né? Depende de mim. Então, eu tenho que favorecer a que a verdade ela sempre apareça. Porque, às vezes, nós tumultuamos, em vez de ajudar o irmão, né? Ou com uma mentira, ou com uma omissão. E essa importância, né? E depois aqui ele nos diz: acautelai-vos e tendes vigilância. O mal é untuoso, e a presunção envenena o espírito. Ou seja, o mal é gorduroso, ele é escorregadio, ele às vezes não nos permite que nós podemos ampliar, né, o nosso olhar para as coisas boas. Como você está falando, às vezes a gente está um ambiente agradável e você, às vezes, por uma coisinha tão pequenininha, você é o pontapé, né? Para você estourar, para você ser agressivo. E o campo estava fértil para a verdade, para a bondade, e nós acabamos nos perdendo, né? Então, essa parte que ele fala da verdade, né? Que nós quando nós omitimos uma informação, quando nós não damos vou falar um tempo que se usa muito em futebol, né? Às vezes a gente chuta a bola para o outro, para jogar no peito do outro, e você sabia que era para fazer e não fez. Eu vou jogar para o outro, vou passar a série para o outro. É uma coisinha que eu vejo muito nos grupos, né? Hoje até você pediu para a Indaiá, né, fazer oração. A gente joga a bola para o outro, é da oração. Óbvio que ninguém é obrigado a fazer nada, viu, Indaiá? Nós chamamos. E tudo tem seu tempo também, né? Mas às vezes a gente tem algumas missões que nós empurramos para o outro. Aí nós não estamos sendo verdadeiros. Né? Quando nós temos uma missão para cumprir, e nós, não é a hora, não era aquilo, não é isso, não é aquilo. Não dessa questão da ideia, não. Eu só dei um exemplo, viu, gente? Até porque ela é tímida.
e nós vamos empurrando algumas coisas para a barriga, e a verdade ela não vem vindo, ela não chega, ela não aparece. Nós também contribuímos para aquele mal. É aquele ditado, né? Quando nós nos calamos, nós não permitimos, às vezes, que a verdade apareça. Então, a importância da gente, às vezes, se colocar em certas situações, né? De uma comunicação pacífica, óbvio, para tentar que a verdade ela venha à tona, os problemas se solucionem da melhor forma possível e fazer o bem, né? Que a finalidade é essa, né, gente? Fazer o bem. Né? A paz no mundo começa em mim. Espero ter acrescentado aí, irmão. Muito bom. A gente tem que lembrar desses detalhes que você falou, de ter buscar essa pureza mesmo. Porque, na verdade, a gente está fazendo, eu não canso de falar isso, a gente está fazendo o caminho de volta do filho pródigo. Então, quando Jesus falou que ensinou tudo para a gente, ensinou mesmo. É o caminho de volta do filho pródigo. Vocês estão vendo aqui? Olha o Betabara aqui, ó. Viu? Jericó, Jerusalém. Vocês estão vendo? Tá? Estão vendo? Então, aqui, ó. Arimateia, ó. Emaús, ó. Arimateia. Entendeu? Aqui é um site que tem os Judéia, Hebron. Então, está tudo aqui. Gratidão por ter nos dado os seus comentários. Alguém quer começar mais alguma coisa? Boa noite a todos. O Joubert e todos, eu achei certas partes do texto muito bonitos mesmo. Alguns até a Denise já citou, né? Mas Jesus, quando aumentou, né, o número de apóstolos, vamos dizer assim, os embaixadores da esperança, né, porque traziam a boa nova pelo texto, que realmente não é um texto muito falado, né? Você está certo. Mas é bonito, né, da gente ouvir. Ele realmente faz com que nós sintamos, como ele diz aqui, a seara é grande, mas os obreiros são poucos, né? Então, ele nos convida sempre, acho que é um convite de Jesus para que todos nós participemos da seara do Cristo, da seara da Boa Nova, dos obreiros dele, né? E, ao mesmo tempo, ele diz, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos, que também é como nós vivemos no mundo, né? Nós estamos lidando com múltiplas vibrações, com espíritos em níveis evolutivos muito diferentes. Nós estamos, vamos dizer, com muitas dificuldades em alguns pontos, e outros pontos nós já vencemos, e há espíritos que não venceram o que nós vencemos, e há outros super adiantados, né? Que já venceram o que nós fizemos e muito mais, e são exemplos para nós. Então, isso só faz a gente ver os níveis evolutivos como são diversos, por isso que a Terra realmente é provas e expiações, né? Então, a gente vive no meio, assim, por exemplo, acho muito interessante essa colocação, como se nós estivéssemos andando na rua. E a gente vê, assim, que a gente se mistura no meio das pessoas, e a gente percebe, assim, às vezes a gente não sabe que do nosso lado, por exemplo, está um irmão que ainda não tem muita moral, nenhuma moral, e se permite furtar, roubar, às vezes um ato até pior, e a gente passa por ele. Então, isso tudo, Jesus mostra que o mal, ele está entre nós. Mas quando os próprios espíritos embaixadores, né, voltam das suas missões no meio dos lobos, né, e alegres por ter conseguido fazer um pouco do que o Cristo faz e os ensinou a fazer, a dominar os demônios, os espíritos maus que possam estar junto de algumas almas, né,
dificultando a sua caminhada, trazendo-lhe desconforto físico e emocional e espiritual, Jesus nunca ouvida o mal, né? Ele nunca diz, não, isso é bobagem, isso é fácil de vencer. Jesus mostra o quanto é necessário a vigilância. O que seria vigilância para nós? Para que nós possamos estar, vamos dizer, combater o mal, para que nós possamos vencer o mal, é preciso que nós tenhamos moral. É isso que eu acho assim, que Jesus evidencia muito no texto, a moral para vencermos a nós mesmos e ao outro. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, ele diz aos próprios embaixadores, acautelai-vos e tende vigilância, porque o mal é untuoso e a presunção envenena o espírito. Quer dizer, você se vangloriar do que faz é um perigo. Então, eu fiz, eu consegui, eu venci, eu tirei o mal, e aí você se envaidece, se orgulhece, e aí você cai novamente no abismo, e vamos dizer, fica presa fácil do mal. Então, é preciso que a gente aprenda isso, todos nós, né? Eu vejo que é uma lição que nós temos que ter todos os dias na mente, essa humildade, essa vontade de servir, mas sem presunção, sem se achar muito importante nessa obra enorme do Pai, no meio desses ceareiros. A gente é um pequeno, como dizia Chico Xavier, não tem como a gente esquecer dele, eu sou menos que um grãozinho de areia. Então, a gente vê, se ele é menos que um grão de areia, a gente nem cisco é. Então, quer dizer, é muito bonito isso. E quando ele fala também daquela situação, né, de você entrar na casa de alguém. Jesus ensina como nós devíamos entrar na casa de alguém, mas não seria só a casa física, não. Seria o próprio coração de alguém. Então, quando você aproxima de alguém mental ou verbalmente, você dizer, a paz seja convosco. Quer dizer, você vem com vibração de amor, a sua mente é amorosa, o seu desejo é amoroso, a sua vibração é de amor, é de aconchego. Isso também é um exercício para nós, né? E aí ele fala tão bonito que ele fala, se tiver um espírito, né? Ele fala aqui, quer ver? E se houver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Quer dizer, se ali tiver uma alma receptiva dessa vibração de amor, ele se conectará com você e o amor, a paz se fará. E comei do que lhe servir, quer dizer, vamos beber do que o outro nos dá. Vamos receber o que o outro nos oferece quando há amor, quando há partilha. E ele diz também que se naquela casa não nos receber, quer dizer, a vibração não for compatível, Jesus mostra para nós que às vezes é preferível o quê? Sair da casa. Então, assim, a gente não sair com o mal instalado em nós, continuemos com a mesma vibração, a paz seja neste lar, nesta casa, neste coração. É vibrar com Jesus, mas não embata, não lute, não firme posição. Você não está para impor posição, você está apenas para ser um veículo da paz, aonde te aceitarem. Eu achei isso muito bonito, me trouxe essa reflexão enquanto estávamos lendo, e achei que foi um ensinamento muito profundo para todos nós, né? Achei lindo. Obrigada. Falou aí, Alessandra, quando sair da casa, não guardar poeira nos nossos pés, né, da casa. Uma vez eu lembro que eu era muito novo na doutrina e fui levar um ateu para assistir a palestra lá. E ele foi meio que com uma visão muito crítica de tudo que foi falado ali. Ele estava bem assim, aceso, ali bem. E aí ele falou assim: isso que foi falado aí, de não ficar nem a poeira, vocês são arrogantes, não querem ficar. E, na visão dele, essa comparação que Jesus fez foi com uma coisa de arrogante. Eu vim aqui trazer a paz. Se você não quiser, não vou ficar nem com a poeira. Mas aí eu não sabia o que dizer para ele. Depois eu entendi que também, além disso que você falou aí, de manter a nossa paz, é não guardar o rancor também. Porque às vezes você chega com a melhor das intenções,
eu estou trazendo aqui para você porque é Jesus. Aí a pessoa fala assim, ou dá uma orientação, ou mesmo quando é convidado a falar, a aconselhar, você vai lá cheio de boa intenção e fala uma coisa. E a pessoa fala assim, não aceito, não quero, e aí você fica chateado com a pessoa, mas ela não está no momento dela. E talvez nós também tenhamos tido a mesma atitude, uma vez que a gente foi convidado outras vezes, em outras situações, chamados à razão. Isso é muito interessante. Fala aí. Ô, Jobert, a questão é essa mesma, sair com a paz no coração, com a vibração junto de nós, inalterada, isso é um exercício, porque em outros momentos você fica irritado, fala, poxa, como é que ele não aceitou minha palavra? Eu estou falando a verdade, eu estou trazendo a mensagem divina. É esse o exercício, de sair impune, sair sem decair a sua vibração, não se ofender. Nossa, ele não entendeu. Então, você faz uma prece pelo coração dele, pelo entendimento dele, isso é que é bonito. É como, por exemplo, você citou também na reunião mediúnica, né? A gente vê muito, assim, a situação de que o médium, o que está organizando, o que está disciplinando, né, a reunião, não precisa assim de muita coisa, ele precisa da moral, porque senão ele não vai poder, vamos dizer, convencer, orientar o espírito ali para que ele tenha realmente o entendimento e possa caminhar para um crescimento espiritual, porque a missão é essa, o objetivo é esse, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E essa moral, quando você diz também do Cristo, né? Ele realmente, o cabedal espiritual do Cristo, a gente não pode nem amealhar, a gente não pode nem mensurar. A verdade é essa, nós não temos condições de mensurar. Mas a gente percebe que até nisso, Jesus nos dá uma lição linda, que é o que? A humildade. Porque ele mostra que não adianta a gente falar muito difícil, ficar querendo mostrar certos valores, até de retórica, que o importante é penetrar no coração, né? É penetrar no coração. Então, quanto mais simples for, melhor. Você já viu, por exemplo, que quando às vezes a gente está com uma pessoa e a gente aproxima dela e toca na mão dela, ou faz assim, dá um olhar, ou fala um carinho qualquer, aquilo funciona muito mais do que se você fizesse um discurso. A pessoa fala, nossa, como eu estava precisando de ouvir isso. E é muito bonito isso. Então, o veículo do amor é simples. Aquilo que você está falando é importante, porque teve um vídeo que eu vi, não foi só um, nós veremos de outros dois, eu acho. O rapaz está assaltando uma mercearia, uma farmácia. Um foi no Brasil, outro foi nos Estados Unidos. E os dois, sempre uma senhora, né? Chegou perto do rapaz, ele entregou a arma para ela, sentou e chorou. E ela começou a fazer carinho nele com a arma na mão. Aí chegou a polícia, mas ela já tinha dominado pelo amor. Ele estava desesperado. Aí foram entender a história dele, tal, mas assim, o poder do amor. Um outro caso interessante é que um cara lá foi matar Chico Xavier. Isso está em Lindos Casos de Chico Xavier. Um desses livros, o caso de Chico Xavier tem uns 10 livros de caso. E aí o cara chegou lá para querer matar o Chico. Aí ele estava lá, o Chico estava lá psicografando, percebeu absolutamente tudo, quando ela chegou perto dele, aí Chico levantou, meu irmão, você tem certeza que você quer fazer isso? Por que você quer fazer? O cara danou a chorar, deu arma para o Chico. Chico enrolou no lencinho dele, deu para o orientador, falou, guarda aí, depois entrega lá para o delegado. O cara começou a chorar. E conta a história que ele continuou, ele consolou o cara ficou lá e ele continuou trabalhando até 3 da manhã. Como se nada, se fosse comigo, eu ia sair correndo. Tá maluco? Meu Deus! Cara, então,
a estrutura do espírito, a certeza do amparo. A certeza do amparo. O discurso que Estevão faz para Paulo, na primeira vez que Paulo convida, não, convite, intimação, né, para o Sinédrio, é um discurso de chorar, porque o tempo todo Paulo ali está se achando dono da razão, e Estevão convida ele para humildade o tempo todo. E ele vai se irritando mais ainda. Então, Paulo não estava errado do ponto de vista da lei dos judeus naquela época, não estava errado, porém não tinha o amor ali e a misericórdia. Quando ele recebeu isso, aí ele deu o salto. Mas realmente o toque, o olhar, o carinho. Quantas vezes você já chegou para falar com alguém, ou alguém chegou para falar com você, você soube ali naquele momento, por estar amparado, conseguir resolver aquela situação de forma pacificadora. A Denise escreveu um negócio aqui. A importância de se treinar a comunicação pacífica para passar energia positiva para o outro através da espiritualidade. Exatamente, Denise. Se nós somos espíritos, se a gente estiver bem amparado, a gente vai estar amparado para poder ajudar o outro espírito, ainda que encarnado ou desencarnado. Muito bom. E a gente esquece da questão da humildade. E nesse texto aqui, nesse texto da Amélia, Jesus fala várias coisas aqui, várias. Curai os enfermos que nela houver. Na casa, né? Na casa. E disse-lhes, é chegado vós o reino de Deus. Então, ele chama, além de levar a palavra, ele chama para curar. Quando Jesus curava, e a gente vai ver isso mais na frente em Amélia, ela relata isso mais detidamente, muitas vezes os judeus ali, religiosos, eles tinham que Jesus tinha um pacto com o mal, porque ele conseguia curar, e eles não. Então, a gente não sabia onde terminava e onde começava ali a inveja. Como que um carpinteiro, vindo de onde veio, poderia fazer coisas que eles não conseguiam fazer? E mais, esse carpinteiro se dizia filho de Deus. Aí é que ofendeu o pessoal. Não pode. Não pode falar que é isso. Então, Jesus, com toda a garantia e a certeza e a moralidade e 100% pureza, foi lá e fez o que tinha que fazer. E sempre humilde. Sempre humilde. É engraçado que ele fala assim, você vai chegar ao Pai através de mim. Ele não fala isso com arrogância. É a verdade. Não é assim, eu sou o melhor daqui. Não, ele fala assim, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente queria que ele não falasse nada. Quando Paulo fala nas cartas que nós somos os convertidos, ele está falando a verdade. Ele não está ali, como diz hoje em dia, tirando onda. Ele não está ali falando assim, com arrogância, ali, todo metido ali, falando, não, porque eu sou. Não, a verdade é que Paulo está convertido. A verdade é que Jesus é o caminho, verdade e vida. Luz do mundo, sal da terra. E pronto. Mas a verdade, para muitos de nós, ela tem, aí vamos entrar numa seara mais complicada, ela tem nuances, e aí vai cair no campo da zona lúcida. E cada um tem uma experiência, e dependendo daquele vírus que tiver no nosso software, eu vou ouvir a verdade e vou falar assim, não, essa verdade vai fazer com que eu saia da minha zona, onde eu me sinto confortável, dentro
meus vícios e vou ter que me esforçar a mudar. Eu não quero mudar. Então, tá bom. É igual Jesus falou para Públio Lentulus lá, quando Emmanuel era senador. Só os séculos. Tá bom. Não tem punição, não tem raio que cai do céu, não tem inferno eterno, não tem nada disso. Só tem um inferno interior, uma vida... A gente costuma falar assim, eu fui morar em São Pedro da Aldeia porque lá tem qualidade de vida. Qualidade de vida espiritual é outra coisa. É orar e vigiar, amar, perdoar, orar, trabalhar, caridade. Qualidade de vida material, você morar de frente para a praia, no campo, numa montanha, Minas Gerais aí, é a qualidade de vida. Mas a qualidade de vida com V maiúsculo, achamos que é outra. Achamos que é aquele que tem que está com a roupa para a festa de núpcia. Aí é a qualidade de vida com V maiúsculo. Aí é a qualidade de vida com Q maiúsculo e V maiúsculo. Vida eterna. Tá. A gente começa a entender os processos. Porque Jesus deu um... Como é que é o nome? Fala, em 3 anos, ele deu um curso, né? Um curso de como ser homem de bem, como ser puro, o caminho para ser puro. E a gente está há 2000 anos, e antes, porque já tinha gente convertida para o bem antes do Cristo. Jesus veio há 2000 anos, a gente está há 2000 anos nessa teimosia. O que o André Moreira, que é um palestrante, muito, muito bem amparado, acredito eu, ele chama de rebeldia. A gente é rebelde. A gente é aqueles que foram convidados para a ceia e mataram os que foram convidados, os que convidaram, a parábola das bodas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos 10 minutinhos ainda. Eu vou puxar mais aqui uma... Eu ia puxar. Lembrei que eu ia puxar aqui. Eu achei aqui um outro negócio para mostrar para vocês. Essa coisa do Paulo Estevão, eu queria que a gente entendesse como é essa questão da gente se deparar com uma pessoa humilde. Porque eu não separei antes, voltei aqui agora no texto, e eu achei que eu fosse achar rápido, mas não tem um caminho de busca aqui, desculpem. Mas eu ia achar a parte que Paulo, que ainda Saulo, né? Pergunta para Estevão o porquê que ele está ali, por que ele está defendendo aquilo, e Estevão tem umas respostas assim muito simples, impactantes, humildes. Eu vou achar. Se alguém quiser falar alguma coisa enquanto isso, fiquem à vontade. Desculpa o meu improviso aqui, mas é o que me deu hoje vontade de falar. Posso... Espera aí. O Joubert e todos, quando você disse também sobre o lance, né, de que ele falando que tudo
tudo por meu Pai que me foi entregue, ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele é quem o Filho quiser revelar. A gente estudou até no Evangelho, no Livro dos Espíritos, esclarecendo isso, que nós, espíritos inferiores, né, encarnados na Terra, a gente tem intuição do que os bons espíritos nos revelam sobre o Pai, mas quem vê mesmo Deus são os espíritos puros, sublimes, como Jesus, né? Então, ele traz a mensagem do Pai, e o Pai o conhece e ele o conhece. E nós só o conheceremos como se o Filho a quem revelar, quer dizer, se ele nos revelar e estivermos à altura desse conhecimento. Então, tudo isso também é muito bonito e comprova, né, o que Kardec nos traz na codificação. Achei muito linda essa passagem também. Muito bom. Essa coisa do bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vai sempre, todas as coisas que a gente entender de evangelho estão condensadas também nas bem-aventuranças. Então, vai cair nisso. Mas eu não achei aqui o que eu ia achar, e aí ele, na verdade, ele fala para Paulo que... Desculpa aí, gente, a minha empolgação aqui de tentar achar. Desculpa mesmo. Porque Paulo fala assim, como você ousa discutir... Então, a questão da dominação religiosa, a gente tem uma herança muito grande na questão de uma representatividade religiosa. A gente tem. Eu vou falar com o pastor, vou falar com o pai de santo, vou falar com sei lá quem, padre, com o bispo, com o papa. A gente respeita o papa, mas a gente sabe que ele não é o mais puro dos padres, apesar de ele estar numa questão de liderança. Quem é o mais puro, a gente não sabe. Pode ter um padre lá no interior de, sei lá, do Ceará, que está aí nas últimas encarnações, reencarnou por missão. A gente nem sabe. Da mesma forma que eu acho arriscado algumas vezes, desculpem falar, mas é uma impressão minha. Não queiram entender que isso é uma reprimenda, eu estou longe disso. É uma impressão minha. Quando a mídia coloca alguns médiuns como líderes da doutrina espírita, como Divaldo, por exemplo, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as lideranças são várias. A gente trabalha em conjunto, em grupos. Ele é um médium que tem um trabalho que não dá para alcançar um nível de caridade. Ela fazia uma cidade daquela, a quantidade de criança daquela, com a quantidade de livros que ele fez, com a quantidade de conferências que ele fez. Os números falam por si só, mas eu acho arriscado nós imputarmos na pessoa dele uma responsabilidade de uma liderança que a doutrina espírita, e aí eu nunca vi nada de Kardec falar que teria um líder na doutrina espírita. Então, eu estou em cima de fato. Se vocês aqui falam, não, eu vi no livro tal, no Céu e Inferno, quando eu ouvi Emmanuel falar, tudo bem. Aí eu vou falar, filho. Então, desculpa, eu errei, vou repensar, vou refletir. Mas eu acho que é uma responsabilidade, porque assim, tudo que ele fala assim, olha aí, olha a doutrina espírita aí, ó. Entendeu? Eu acho que é uma responsabilidade para um ser que, apesar de ser um missionário, ele não é puro. Então, a gente não tem nada a falar contra Jesus. Os outros, abaixo de Jesus, eu já não posso me responsabilizar. Eu posso seguir as orientações, lógico. Paulo, Jesus, Paulo, Tiago, Mateus,
todos eles, Emmanuel, André Luiz, Sheila, Meimei, Humberto de Campos, todos eles são espíritos superiores. Ismael, mas não são puros. Então, eu fico muito preocupado com essa carga que a gente coloca, com a nossa necessidade de ir lá beijar a mão do Chico, de ir lá beijar a mão do Divaldo, de ir lá, sabe? Não é assim. Acho que a gente tem a ligação direta com o Pai. Todos nós somos espíritos, fomos criados iguais. E aí, depois que eu leio que o Pai ama Jesus igual ama o maior criminoso da Terra, da mesma forma, e provavelmente o criminoso da Terra, Deus tem que querer desvendar o que Deus pensa, provavelmente Deus tem mais preocupação com ele, e ações maiores são tomadas para que esse ser não se comprometa mais, para que ele procure o caminho da conversão. Provavelmente, eu não sei. Porque Jesus certamente já escolheu o caminho. Então, Jesus não tem mais queda. Como diz o Livro dos Espíritos, o Espírito puro não tem mais queda. Mas nós aqui, e quando diz queda, não é retroagir, tá? São atitudes. Por exemplo, Dom Pedro II, quando optou pela Guerra do Paraguai, foi ali uma queda. Insuflado pelos ministros ali da guerra ali, ele foi lá e está lá em Brasil, para todo mundo, Pátria da Esperança. Então, a gente tem que ter esse cuidado de quais guerras a gente assina na nossa vida pessoal para não ter a queda. Quais guerras valem a pena lutar e como lutar. E a guerra mesmo? Porque Paulo fala que a luta o combate um bom combate é com a gente mesmo. Como combater com o Alessandro, com o seu Armando, com o Rosângela, com o Denise, com o Nayar, com a Dona Lucia? Como vou combater com vocês? Com a Érica, com o Sandro? Vou combater o quê? Não tenho nada para combater. Se alguém me fizer mal, eu vou responder da forma que eu puder, dentro do meu alcance moral. Espero que eu responda bem. Fala, Rosângela. Não, você está falando Se brigar com ela já quer brigar. Não, é porque o combate é com a gente mesmo, né? Eu tenho que combater as minhas más tendências, as minhas má inclinação, entendeu? Então, não adianta eu querer combater com o outro. Mesmo às vezes eu vendo que o outro até falou alguma coisa que me ofendeu, que não me deixou feliz, eu não tenho que revidar, não tenho que discutir. Eu tenho que refletir no meu comportamento, no que eu acho, no que eu penso, e tentar entender se eu estou agindo, assim, pensando de forma exata, se eu estou sendo humilde, sabe? Isso também é uma forma de apaziguar, porque às vezes a pessoa vem de lá falando com você com tanta autoridade, com tanta, como se fosse ali a autoridade naquele lugar. Aí o que acontece? A gente tem que ter humildade de não discutir, de não. Né? Então, quer dizer, isso aí você está trabalhando em você. Não discutir, não falar da mesma forma, não é mesmo? Quer dizer, isso aí é o combate que a gente está combatendo em nós mesmos, sabe? Jesus nos ensina muito isso, né? Então, é um trabalho com nós mesmos, né? Essa paz existe dentro de nós. E às vezes, quando eu acho que eu vou revidar uma coisa que você me fez, eu vou te dar uma lição, você vai aprender. Não é pelo revide, é pelo amor. Vai dar vontade. Vontade. A gente, o sangue esquenta, mas é pelo amor. Aí a gente tem que descobrir isso. Você vê que a gente está dentro da casa espírita, a gente está estudando a doutrina espírita, né? E às vezes você sai de uma casa e vai para outra porque você se aborreceu naquela casa, porque, poxa, você ficou triste com o que foi falado. Não é a casa, né? Que às vezes você, não, é as pessoas que às vezes estão há muito mais tempo, que têm a função de como é que eu faço? Administrar aquela casa, acaba se achando dono da casa espírita,
sabe? Então, fala, às vezes, com a pessoa com muita arrogância. A pessoa se sente até triste com aquilo, mas não vou revidar, sabe? Então, eu saio, vou para outra casa, eu sei que se eu for para outra casa, eu vou encontrar também essas coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar a doutrina, eu vou estudar os livros da codificação, eu vou estudar cada vez mais para eu aprender mais como combater, né, isso tudo em mim. Não adianta, você sai de um lugar e vai para outro, e chega lá e encontra problema. Onde que não tem problema nessa vida? Onde que não tem desentendimento? Entendeu? Então, às vezes, a gente fica aborrecido, mas não dá para... A gente já tem a compreensão de que a gente não tem que querer combater o outro, discutir. Cala, reflita, entendeu? Você está correto. Existem grupos em casa de espírito que têm uma orientação totalmente errada. Tem que ser... Sim. A gente branco aqui tem uma orientação totalmente doutrinária errada, fora, distorcida. Se você não aguentar lidar com aquilo, você pode chegar ali de missionário, falar, eu vou ficar aqui até mudar, porque eu entendo que está certo. Você simplesmente se retira daquela situação. Isso acontece muito, Luci, com quem quer implantar isso nos anos 80, com quem implantar música na casa espírita. Não pode botar música, não pode ter música alta, que vai espantar espírito, não pode ter violão alto, não pode ter... Tinha muito isso antigamente. Hoje não, hoje as casas pedem música. Mas antigamente não podia botar, tocava só Ave Maria, aquela coisa assim, bem assim, lembra? Que era assim, não sei se você pegou alguma casa espírita assim, porque eu conversei com muito músico espírita e eles reclamavam. E, poxa, eu quero tocar um violão, o diretor de doutrina fala que espanta espírito. Umas coisas assim, a gente foi adaptando. Agora mesmo eu recebi um telefonema de um amigo nosso que quer colocar música num grupo espírita lá de Caçapava, mas ele está encontrando uma grande resistência. Agora, hoje, para colocar a música, porque desvirtua, porque, na verdade, não é nada disso. Cada música que a gente canta é uma mensagem, é um ensinamento, é só você prestar atenção na letra. Cantar é orar 2 vezes, não é isso? Com certeza. Eu até brinco que a gente, quando escuta músicas, a gente, na verdade, escuta e não ouve, a gente não presta atenção em cada verso, em cada, sabe? Mas se a gente prestar atenção no ser livre, voar, um dia nós vamos ser livres, se a gente conseguir prestar atenção nisso, é muito ensinamento que vai lá nos nossos neurônios. Eu fazia parte do grupo de WhatsApp com muitos músicos. E a conclusão final que a gente chegou é para ter caridade com quem impede isso, porque quem está lá há muito tempo, às vezes não tem esse entendimento. Então, a gente tem que louvar quem abriu os caminhos, que estava lá com a enxada, e hoje está tudo lá. A gente chega numa casa espírita hoje, por exemplo, no Jefa, está tudo pronto lá. Está tudo pronto. Quem começou lá, levantou parede, botou piso, parte elétrica, parte hidráulica, é que sabe. Né, que era que você chega lá hoje, tem atendimento fraterno, evangelização, passe, tudo, tem tudo pronto. Mas aí, se alguém lá, ou em qualquer casa, não aceita uma coisa que a gente entende que é uma coisa boa para a casa, para o ambiente, a gente deve realmente desenvolver a misericórdia, e aí entra o Cristo, com certeza, para a gente poder lidar com isso. Rosângela, já que está com a palavra, eu já passei tanto da hora hoje. Espera aí um pouquinho, já falar para Lucia. Lucia está aprendendo teclado, viu? Tô amando, já amo música, tô amando mais ainda. Fala aí. Lucina, existe coisa mais gostosa, que é uma coisa que eu nunca faltava, que eu não gostava de faltar, era o festival de música na Casa Espírita.
Eu vibrava, eu chorava, eu cantava. A coisa mais linda, mais gostosa que eu presenciava era o festival de música na Casa Espírita. Já cantei muito no Ceacal. Então, o festival de música lá era muito bom. Mas Isso mesmo. quando a gente canta, a gente cria uma energia. Eu estava explicando isso no outro dia. Nós criamos uma energia que acaba nos envolvendo, assim. É impressionante, realmente. Quando eu acabo o ensaio de coral, o pessoal diz que está muito contente, porque é isso, exatamente. E a gente perde essa oportunidade quando você coloca esses embargos, que não pode por causa disso, que tem algum problema. Mas, na verdade, eu imagino que esses antagonismos, esses embates é que nos ensinam e vão nos fazer crescer. Eles vão ensinar para a gente, Deus sabe que esse é o caminho, e a gente tem que continuar brigando mesmo. Aliás, eu deixo aqui o meu conselho, quando vocês ouvirem alguma música, presta atenção na letra, que faz muito bem, tá? Sim, é importantíssimo isso. Pelo amor de Deus, vamos para a prece. Então, né? Vamos mentalizar agora, né, a imagem do nosso meigo, né, do nosso tão precioso Jesus, né, na nossa vida, que veio nos ensinar tantas coisas boas, né? Tanto ensinamento que nos fortalece, que nos faz ver a vida de uma forma tão suave, de uma forma tão melhor, que nos faz sentir tão bem. Graças a Deus, né? Nós estamos estudando, gente. Então, nós só temos a agradecer a Deus essa oportunidade de poder estudar, de poder entender hoje muitas coisas que há um tempo atrás a gente discutia, a gente brigava até se ficava magoado e levava essa mágoa vida afora. Hoje a gente já entende que não temos que agir dessa forma, né? Tudo isso através de quê? Do ensinamento. Quanto a gente tem aprendido, que alimento espiritual tão forte a gente tem recebido em todos os estudos. Então, a gente tem que procurar mais, se envolver mais com a causa do bem, do amor, da paz. Senhor, é muito, muito, muito mesmo que nós temos que agradecer. São muitas bênçãos, sabe, que recebemos a todo instante, que a gente consiga ver, que nós tenhamos olhos de ver, né? Essas bênçãos, esses ensinamentos, e colocar em prática no nosso dia a dia, lembrar a todo instante tudo que temos aprendido, sentir esse desejo, essa força dentro da gente de querer ser melhor, né? Porque tudo começa em nós mesmos, como diz a música, a paz começa em nós, isso é verdade. Quando a gente se apazigua, quando a gente se coloca na presença do Senhor e se coloca em paz, as coisas ficam bem mais harmoniosas, mais suaves. Então, nós só temos que agradecer, porque tudo isso que sentimos, toda essa melhora, toda essa vontade de se melhorar, vem dos seus ensinamentos, Senhor. Então, aqui nós estamos mais uma noite lhe agradecendo por mais uma oportunidade, né? Porque nós temos certeza que vamos ter uma noite tranquila, de paz. Temos certeza da sua presença em nossas vidas a todo instante, porque nós somos uma partícula do seu amor. Nós somos o puro amor de Deus, cada um de nós. Então, nós só temos a agradecer por sermos seus filhos, Senhor, né? Por sermos criatura vossa. Glória a Deus. Eu só tenho que te agradecer muito, Senhor. Então, muito obrigado por mais um momento de estudo. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Obrigado, Senhor. Ai, por ser sua filha, que bom, Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Boa noite a todos. Gratidão, sejam sempre bem-vindos, venham sempre, tragam pessoas, vamos espalhar o Evangelho. Obrigado. Obrigada. Boa noite a Obrigada, todos. gente. Boa Obrigada. noite. Fiquem com Deus. Deus. Tudo de bom.